No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que é possível que tenhamos o que ele chama de alegria completa ou alegria perfeita. Isso parece um bocadinho estranho, afinal de contas a gente vive num mundo que é cheio de sofrimentos, de dor, de aflição. Afinal, o que Jesus quer dizer com isso? Isso começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente percebe que pode ser parte do alívio. Vamos às leituras. Os textos de hoje convidam a nós, de todos os cantos da terra, a celebrar com júbilo ao Senhor, a aclamar, a regozijar-nos e a cantar louvores, pois Deus fez notória a sua salvação. Ele manifestou a sua fidelidade em cumprir essa grandiosa promessa perante os olhos das nações. Mas você deve estar se perguntando, afinal, de que Deus nos salvou? Nós vivemos ainda num mundo cheio de problemas e de dores. E o que isso tem a ver com alegria completa? Essa dúvida reflete as inquietações de um coração que se incomoda com as dores que nós vivenciamos aqui nessa terra. E nada mais natural, eu também sou assim. Também não é uma dúvida muito nova, afinal de contas, mesmo os israelitas, quando esperavam a vinda do Messias, esperavam que ele fosse uma espécie de rei terreno ou um revolucionário que livraria o seu povo das opressões fiscais ou militares do seu tempo. Acontece que a obra de Jesus é muito mais profunda do que isso. Não é que ele não tenha se importado com nossos problemas aqui na Terra. Afinal de contas, ele fez com que surdos ouvissem, com que cegos viessem a ver, com que mudos falassem. Inclusive, nos ensinou como viver melhor em sociedade, amando-nos uns aos outros como a nós mesmos. Afinal de contas, o próprio amor em si já é uma forma de alívio, pois quando eu vejo no outro o meu irmão e o amo como ama a mim, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para tentar diminuir um pouco qualquer dor que me esteja incomodando. Mas a obra mais importante que Cristo fez foi a de nos reconciliar com Deus. Nós fomos feitos, nós os seres humanos, como se fosse, me permitam a comparação, uma espécie de espelho. O propósito do espelho é de refletir. E se a gente coloca um espelho num lugar escuro, num quarto escuro, ele perde o seu propósito, pois ele para de refletir a luz e começa a refletir apenas as trevas. Infelizmente, foi essa a decisão que nós tomamos. Nós decidimos nos separar daquele que é o autor da nossa vida, daquele que é a nossa luz. E como consequência, nós escolhemos e continuamos a escolher a morte, sempre que nós abandonamos o órfão e a viúva, sempre que nós oprimimos o pobre, sempre que nós esquecemos os nossos pais, sempre que nós machucamos o nosso próximo. Mas Deus, ele nos deu uma segunda chance. Ele, pelo seu infinito amor, por sua infinita graça e misericórdia, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, por meio de Jesus, que, tendo morrido, ressuscitou, para que nós, unidos a Ele pela fé, pudéssemos ressuscitar para a vida eterna. E quem tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos? Nós seremos amigos de Jesus se fizermos o que Ele nos manda. Amem-se uns aos outros. Amem-se como eu vos amei, disse Jesus. Se vocês fizerem isso, vocês permanecerão no meu amor, assim como no amor do Pai eu permaneço. Ao atendermos a esse mandamento, nós ganhamos de volta o nosso propósito. Nós voltamos a refletir a imagem do Senhor. Ao estender as nossas mãos, ao diminuir a dor do próximo, nós somos como uma espécie de luz desse mundo, que dissipa as trevas, que dissipa a dor. Quando nós estendemos a mão, nós somos como uma espécie de sal que dá gosto a esse mundo que é tão insalubre. Ao fazermos isso, nós ganhamos de volta o nosso propósito. Nós recebemos, portanto, a alegria que vem de Jesus, a alegria que vem daquele que é a nossa força, a alegria daquele em que depositamos todas as nossas esperanças. Para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, eu queria compartilhar convosco a história de um advogado presbiteriano chamado Horácio Spafford. Ele tinha 5 filhos, um menino e 4 meninas. Em 1871, ele perdeu o seu único filho, menino,
para a escarlatina. E no mesmo ano ele perdeu um dos investimentos que ele tinha feito imobiliários em Chicago por causa de um grande incêndio que aconteceu por lá. 2 anos depois ele decidiu tirar umas férias com sua família, com sua esposa e as 4 filhas. Por motivos de trabalho, ele não conseguiu ir com sua esposa e suas filhas, que foram antes dele para essas férias na Inglaterra. Só para descobrir no dia 21 de novembro que o navio que estava a sua esposa e suas filhas foi atingido por embarcação de ferro e naufragou. Depois ele recebeu um telegrama que dizia que apenas a sua esposa teria sobrevivido. Ele então pegou as suas coisas e foi ter com sua esposa. E no meio do caminho, passando pelo mesmo lugar em que a vida de suas filhas foram ceifadas, ele recebeu a inspiração do Espírito Santo por meio da alegria que nós só conseguimos entender quando estamos em Cristo, para escrever uma belíssima canção, um belíssimo hino, chamado It is Well With My Soul, que em tradução livre significa algo como vai tudo bem com minha alma. Mas numa tradução mais contextualizada, a primeira parte diz assim: se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Que a alegria do nosso Senhor Jesus possa estar nos nossos corações. Assim seja.